Demônios podem ser provocados por várias coisas sagradas. Tocar a pessoa com óleo de unção no sinal da cruz, a presença de uma cruz ou da Bíblia, rezar, ler a Escritura. Coisas que são sagradas e que um demônio não gosta de ter por perto vão incomodá-los. Entre os demônios mais comuns que o pastor Bob enfrenta está Asmodeu, príncipe do pecado da luxúria. Asmodeu, demônio da luxúria. Eu lido frequentemente com o demônio da luxúria. Às vezes ele entra através da pornografia. Geralmente ele entra quando alguém abusa sexualmente daquela pessoa. Larson usa vários métodos antigos para tentar livrar uma pessoa do demônio da luxúria. Eu ordeno o que o demônio deve dizer. Vai se atormentar, atormentar. Por exemplo, eu, o demônio da luxúria, renuncio ao meu direito a essa pessoa, uma criatura de Deus, e não exigirei mais o direito a ela. Saia! Aí ele vai lutar e pode dizer: não vou embora, essa pessoa é minha, tem que ir embora. E você continua dizendo a ele que deve ir embora. Vai sim. Os exorcismos de Bob Larson são controversos para a linha principal da igreja, mas eles se baseiam em rituais tão antigos quanto a própria religião. Tem que ir embora. Os 7 pecados capitais foram associados aos demônios e ao exorcismo na Idade Média. No mesmo período, 1213 d.C., para ser exato, a igreja agregou mais um detalhe à história do pecado: a confissão. Foi exigido que os cristãos fossem a um padre pelo menos uma vez ao ano e descrevessem seus pecados nos mínimos detalhes. Como um guia para ajudar os fiéis a determinar exatamente o que deviam confessar, a igreja os ensinou a considerar a lista dos 7 pecados capitais. Você encontra citações frequentes de bispos dizendo que as pessoas devem refletir sobre os 7 pecados capitais e que deviam pensar nisso quando fossem se confessar. Era em torno desse tipo de coisa que eles deveriam organizar e mudar suas vidas. Os 7 pecados capitais foram institucionalizados. Eles se tornaram parte da cultura popular por toda a Europa. Foram esculpidos em igrejas, pintados em altares, desenhados nas Bíblias e descritos em contos e histórias, poesias e epopeias. Depois, no século XVI, o mundo cristão bem ordenado mudou dramaticamente. O cristianismo se dividiu em 2 campos, o protestante e o católico. A cisão é chamada de Reforma Protestante. Ela começou em 1517 e durou mais 150 anos. Um dos pontos principais de diferença era que os protestantes rejeitavam o conceito da confissão, mas mantinham um profundo interesse no pecado da luxúria. Durante esse período, uma seita de protestantes chamada de puritanos fugiu do continente europeu pecador para buscar liberdade religiosa no Novo Mundo. Os puritanos foram nomeados assim por causa de suas crenças devotas e seu objetivo principal de criar uma forma mais pura de adoração e doutrina. Eles pretendiam criar uma colônia na América do Norte onde o pecado não seria tolerado. 1620 d.C. Quando os puritanos chegaram a Plymouth, em Massachusetts, em 1620, formaram uma colônia onde o pecado da luxúria era central em sua teologia e seu código de leis. Em Plymouth, cometer o pecado da luxúria trazia penalidades graves. Mulheres flagradas cometendo adultério eram condenadas a usar a letra A para o resto de suas vidas.
Os puritanos flagrados em qualquer atividade sexual fora do casamento enfrentavam o açoite, a humilhação pública em troncos e, no caso da sodomia ou relações com animais, eram mortos. Apesar da visão repressiva dos puritanos, o pecado da luxúria nunca foi eliminado. Alguns dizem que é porque a humanidade sempre teve a luxúria inata.